Meus irmãos do coração, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nosso interior, esteja no interior dos nossos lares. É o que desejo para todos vocês que estão me ouvindo agora. Vamos lá. Pelo decreto do governo de Israel, em conjunto com o tirano, governo de Roma, que o de Israel também não deixa de ser tirano, de vez em quando havia o censo, contar os palestinos, os israelenses, que naquela época falavam israelitas. O que é um censo? Contar a população. Nos dias de hoje, o censo vem à nossa casa, bate na nossa porta e vem nos entrevistar. Quantos que tem na casa, quantos filhos, quantos netos, para eles fazerem o censo, contar a população. Só que naquela época de Jesus, tinha que sair da sua cidade, da sua casa e ir a um determinado local para fazer essa contagem, para que o governo fizesse essa contagem. Não importando se a pessoa podia, se ela tinha condição de viajar, se ela tinha condição financeira para alugar uma pousada, para se hospedar, porque era muitas vezes muito longe. Nós vamos relatar daqui a pouco. Então, não importava, a pessoa tinha que deslocar e ir, O censo era feito em outro lugar, às vezes muito longe. Tinha que ir o casal para poder se registrar e fazer parte do censo. Então, um casal se desloca de Nazaré para ir até Belém. Eles foram em direção a Belém, ele já idoso e ela quase uma menina, 16 para 17 anos. Só que ela estava grávida. E a viagem que deveria ser menos espaço de tempo, acabou que levou muito mais por causa do balanço do burrinho onde ela ia montada. O marido, já idoso, andando a pé, e olha que eram estradas, caminhos muito arenosos e cheio de montanhas. Tinha que subir e descer montanhas para poder chegar na cidade determinada que era Belém. Esse casal, então, vai e a gente foi olhar a distância em quilômetros. De Nazaré para Belém, dá por volta de 150, 160 quilômetros. E isso dá de 5 a 10 dias de viagem a pé, ou montado num animal. E não tinha como o animal apressar por causa das montanhas. Subia lentamente. Ainda mais com ela grávida, Então, o casal demorou muito. E quando chegou em Belém, a cidade estava lotada, porque assim como eles deslocaram, todas as outras pessoas também se deslocaram de suas cidades, ou cidade natal, ou cidade onde residiam, para ir para lá. Então estava lotada, e eles começaram a procurar pousada para ficar. Nesse meio tempo, ela entrou no trabalho de parto. O marido ficou desesperado procurando vaga, mas não tinha mesmo, até mesmo em casas, porque uma das grandes belezas do povo judeu daquela época era hospedar os viajantes, mas não tinha, estava tudo lotado. Naquela andança, ao procurar uma pousada, o estalajadeiro, o dono ali daquela pousada, indicou para eles, já que ela estava em trabalho de parto, que eles se dirigissem lá nos fundos,
onde ele tinha uma estrebaria, era onde eles iriam se acomodar. E ele aceitou, eles tiveram que aceitar. Por quê que eles tiveram que aceitar? Porque não tinha outro lugar, e ela já estava em trabalho de parto. Então, já cansados de tanto procurar, e ela em trabalho de parto, eles ficaram ali naquele local onde tinha ovelhas, bois, cavalos. Eles se acomodaram por ali mesmo. Enquanto isso, noite chegou. A noite chegou, o ar ficou mais fresco, todo o ambiente já estava sendo preparado para aquele nascimento. Eu estou falando aqui de José e de Maria, que casados, ela engravidou. Eu não vou entrar em detalhes dessa gravidez, nesse estudo não. Um dia nós vamos preparar para falar disso, mas agora não. Onde eu quero chegar, vocês vão até se assustar. Então, o céu ficou mais claro e o ar muito agradável. Todo o ambiente se iluminou de repente, uma luz muito grande brilhou no céu e apareceu uma enorme estrela, toda brilhante, lindíssima. Essa estrela, ela recebeu o nome de Estrela de Belém, ou Estrela d'Alva. Esse d'Alva não é um nome próprio, é Estrela da Alva. O que é a alva? É o anoitecer, aquela coisa agradável, e como ela ficou brilhante a noite inteira, pela madrugada, então, é chamado de alva, estrela d'alva ou estrela de Belém. Era uma estrela? Você tem certeza que era uma estrela? Você tem certeza absoluta que era uma estrela? Sim. Um grande companheiro da lide espírita chamado Alfredo Narras, que é médium, uma mediunidade muito grande, conviveu grandemente com Chico Xavier. Alfredo Narras é palestrante espírita e de um conhecimento científico muito grande. Ele tem vários programas, várias lives, em que ele dá muita instrução sobre a época de Jesus e também, é lógico, dos dias atuais, o que está acontecendo. Alfredo Narras teve uma certa dúvida, analisando por que aquela estrela ficava parada. Se todas as estrelas se movem, Regina, você está falando besteira? A estrela não se move. O que move é a rotação do nosso planeta Terra. Ele se move e a gente, olhando para o céu, a gente dá a impressão que a estrela está se movimentando. Todas elas. Não existe estrela que a gente olha, está parada no céu. Alfredo, então, resolveu consultar astrólogos e astrônomos sobre esse fenômeno. Constataram, então, de que aquilo não era uma estrela para ficar parada durante dias e noites lá no céu. Aquilo era uma nave, uma enorme e iluminada nave que, na verdade, o que ela veio fazer naquela noite? Aquela nave, ela veio trazer o Senhor Jesus para participar do nascimento do seu corpo material. Jesus veio em espírito, a gente já explicou sobre o perispírito e o espírito, a mônada, lembra? Foi
acho que anterior a esse, que nós explicamos isso. Essa nave, então, ela desceu lá do planeta onde Jesus estava, onde Jesus habitava, e ela veio trazer o mestre para assumir o seu corpo material, acoplar ao corpo material. Gente, eu já sei que vocês estão dizendo assim, ué, Regina, mas você não disse que o espírito se acopla ao corpo material na hora da concepção? Como que ele chegou na noite do seu nascimento? Gente, nós estamos tratando de Jesus, o maior espírito que passou pela face da Terra, o construtor, através do fluido cósmico universal, juntamente com Deus, participou da construção do planeta Terra. Nós não estamos falando de espíritos comuns, desculpa a expressão, como eu, como você, nós estamos falando de Jesus. Jesus não precisava ficar acoplado ao corpo esperando 9 meses para nascer. Lá de onde ele estava, que o planeta se chama Orbum, Orbum, com o M no fim. O planeta, então, muito distante, de lá ele monitorou esse feto, esse correr desses 9 meses de gravidez. Ele não precisava estar ali pregado, né? Nós temos notícia de quem fez isso também, foi Francisco de Assis. Francisco de Assis não ficou ali junto do corpo, e vários outros missionários evoluídos, adiantados, conhecedores dessa ciência, conhecimento muito grande a esse respeito no campo da gestação, não precisavam ficar agarrados ao corpo, esperando ali naquela prisão, né, dentro do útero, que é uma prisão, o espírito ficar agarrado ali. Nós temos notícia, inclusive, que os espíritos passam por um torpor, por um pequeno desmaio, para que ele suporte ficar junto desse corpo em desenvolvimento, que não deve ser fácil. Eu imagino que deve ser um tormento. Allan Kardec diz que ao reencarnarmos, nós entramos para a escravidão. Ao desencarnarmos, nós saímos da escravidão. Tem muita gente com medo da morte. Morrer é libertar-se desse laço que nos prende, ainda mais num planeta com tanta podridão, com tanta guerra, com tanta maldade, né? O mal predominando aqui igual o nosso. Já estou eu fugindo do assunto. Gente, em se tratando de Jesus, ele não precisou monitorar o seu corpo material. Quando ele diz que ele é o filho do homem, ele não precisou ficar 9 meses preso. Então, ele continuou atuante lá no seu planeta, sem se perturbar. Quando chegado o momento do nascimento, é lógico, todo ele programado para ser daquele jeito, porque Jesus não aceitou nascer num palácio, como um rei, muito ao contrário do que diziam dele que ele era rei. Jesus não era rei. Ele dizia que o reino dele não é desse mundo, mas ele nunca disse que eu sou rei, eu sou um evoluído político, um rico habitante do planeta. Não, ele não fez isso. Ele escolheu o local que ele queria nascer, aproveitou a época do censo para que se misturasse aquela população, para não chamar atenção, porque ele sabia também que se ele chamasse atenção, não ia ser bom para ele e também não ia ser bom para a população daquele lugar. Tanto é
que, né, o anjo visita Maria, manda que José se afastasse, porque Herodes ia matar as crianças com menos de 2 anos, porque ele ficou sabendo que havia nascido um rei. Olha a fofoca! Quantas mãezinhas que choraram por causa daquela matança, para poder atingir Jesus. Foi quando Maria e José caminharam, né, para a fuga para o Egito. Tem esse estudo aí. Nas nossas gravações, a gente fez a fuga para o Egito, depois a volta do Egito para Nazaré, para evitar a ira, a tirania de Herodes. Então, Jesus desceu numa majestosa nave enorme, imensa, com, é lógico, seus comandantes, que eu imagino que deveria ser o comandante Astacherran, que é da equipe de Jesus. Não sei, isso aqui eu estou chutando, tá, gente? Não está escrito em lugar nenhum, não. Então, ele vem, acopla, né? Fica ali na hora do nascimento, aceitando se ligar àquele corpo, para ele já iniciar aí o seu messianato. Foi um menino prodígio, por isso que eu estou falando que ele está iniciando o messianato. Como previsto no Velho Testamento, vai lá nos profetas, Jeremias, Zacarias, Isaías principalmente, já anunciavam o nascimento do Messias. Está lá descrito direitinho. Não sei por quê. A implicância dos doutores da lei de não acreditar que Jesus era o Messias. Está lá descrito direitinho. A fuga para o Egito, a volta para a Palestina, para a cidade de Nazaré, tudo direitinho. Tanto é que, alguns dias depois, Maria e José recebem a visita dos 3 magos. Gente, não eram reis. Tá? E lá também, no Evangelho de Mateus, não fala que eram reis e nem que eram 3. Fala que magos do Oriente visitaram o menino seguindo o quê? Como que eles, direcionados, vindo lá de outra parte do Oriente, eles eram astrólogos e eles seguiram a estrela, porque eles sabiam que quando aquela determinada estrela brilhasse nos céus, seria guia para que eles chegassem até o Messias. E assim eles fizeram, e foram mesmo. Lembra dessa história belíssima, né? Que eles levaram presentes, reverenciaram aquela criança ali deitada numa manjedoura, com toda a pobreza, com toda a simplicidade. É assim que Jesus queria. Ele não queria aparecer, ele não queria causar tumulto, causar confusão. Então ele escolheu aquele momento já de caos e de tumulto na cidadezinha de Belém para que ele nascesse lá. Então, Isaías vem colocar para nós que esse espírito se preparou durante milênios. Dá uma olhada lá na profecia de Isaías no Velho Testamento. Ele se preparou adensando o seu corpo espiritual, porque Jesus não tinha corpo espiritual. Porque o corpo espiritual, ele também, eu não vou usar a palavra morrer, ele vai se desfazendo com a evolução do espírito, até que esse espírito se torne um facho de luz, sem precisar de morfologia, sem precisar de andar com um corpo
Imagine Jesus obedecendo os movimentos de um corpo material. Imagina Jesus obedecendo a um corpo espiritual, para andar, para se locomover, para falar, para ouvir, para usar os 5 sentidos, ou 6, né? Porque Jesus, na verdade, eu sei que vocês não gostam do que eu falo, mas Jesus era o médium de Deus. Tudo que ele fez a serviço do Pai. Ele sempre chamava pelo Pai. Então, gente, a estrela de Belém foi a nave que trouxe Jesus. Parada, não se moveu por dias e noites, parada no mesmo lugar. Então, essa iluminada e enorme nave foi preparada para descer com o Espírito Jesus, para que ele se acoplasse à matéria que ele chama de o Filho do Homem, no ventre de Maria, e ali naquele momento houve o nascimento, né? Ele tomando posse do seu corpo. Só que ele continuou nessa encarnação tendo um corpo humano, mas com todas as propriedades de um espírito evoluído. Tanto é que ele fazia a chamada bilocação, ele saía de um lugar, ele aparecia em outro, andou por cima das águas, multiplicou pães, curou. Tudo isso é o poder do espírito e não da matéria. É claro que ele aproveitou a energia material também, que todos nós temos. Vou dar aqui um exemplo, se comparado a Jesus, é um exemplo chulo, mas alguém conhece uma benzedeira? Quando impõe as mãos, alguém já foi lá tomar um passe? Alguém já foi numa aplicação de reiki? Se usa a parte espiritual e se usa a parte material, que é o plasma, né? O ectoplasma, que é material. Quando o médium oferta o ectoplasma pelos orifícios, ele está tirando da matéria para fazer a materialização. Infelizmente, Emmanuel acabou com a materialização. A gente tinha muito, década de 30, década de 40, através do médium Peixotinho, principalmente. Eu mesmo conheci um médium que fazia isso, que é o Júlio César, que a gente chamava de Julinho do Espírito Santo, até já desencarnou. Ele também doava ectoplasma e fazia, tinha muitas materializações. A matéria é necessária, sim, porque ela contém esse ectoplasma. Para as curas, então, é muito usado a nossa matéria, esse corpo físico. Mas Jesus não dependia do corpo físico. Tanto é que esse corpo se formou no ventre de Maria, com ele à distância, preparando, e ele foi descendo aos poucos. Essa nave, ela veio adentrando o planeta Terra aos poucos, passando aí pelo sistema solar e ele se adaptando, porque não foi fácil também dele encarnar. Gente, não é reencarnar, é encarnar. Foi uma vez só. Ele esteve aqui no planeta Terra na sua construção, não encarnado. Ele não precisou de um corpo. Ele veio construir a partir do fluido cósmico universal. Jesus, então, é um co-criador junto com o Pai. O que é um co-criador? Qualquer um de nós pode impor as mãos, passar energia para curar, para consolar, para melhorar aquele paciente que está ali sentindo mal, junto com o Pai. Jesus, então, eu, né, particularmente, dou o nome de co-criador.
Deus cria, Jesus cocria a partir do hálito divino, que é o que André Luiz usa, essa terminologia, através do hálito de Deus. Jesus, então, é um co-criador. Fica aí nosso estudo de hoje e vocês agora vão pesquisar, vão entrar aí na parte do conhecimento científico para entender a beleza dessa estrela chamada de estrela, mas que na verdade era uma nave especial, espacial, evoluidíssima, lindíssima, brilhante, tão brilhante que ela iluminou toda aquela região da Judéia, da Palestina. As noites ficaram claras e ela iluminou também o caminho dos magos. Se vocês derem uma olhada no Evangelho de Mateus, os pastores que estavam por ali com as suas ovelhas se assustaram com aquela luz. Se assustaram muito com aquela luz, porque era imensa, ela iluminou mesmo toda aquela região, tudo, em Belém e também nas cercanias. Todo mundo viu essa claridade nos céus, intrigou muita gente. Mas, ao invés das religiões se aliarem à ciência para explicar esses fenômenos, todos eles, Jesus andando sobre as águas, multiplicando os pães e curando, é a falta da religião se aliar à ciência. Está começando a acordar, começando, principalmente através de um padre brasileiro chamado Fábio Marinho. Não é o padre Fábio de Melo, não. Esse aí só quer dançar, desculpa, só quer rebolar. Fábio Marinho, é fantástico as lives dele, eu não perco uma. Ele alia muito a ciência para explicar esses fenômenos. Lá com o palavreado católico, claro, mas ele usa muito os termos científicos para explicar essa situação. Adão e Eva, chegada de Jesus, os milagres de Jesus, é muito interessante. Começando a acordar, porque a primeira coisa que os arcontes fizeram aqui no planeta Terra foi afastar a ciência da religião. Para a gente não ter conhecimento e ficar, né, daquela forma, foi falado que é uma estrela, então é uma estrela. É, mas como é que ela não se move? Por que ela é parada? São as perguntas que a gente não deve deixar de fazer. Por que essa estrela não se move? Todas elas, né? A rotação do planeta faz com que a gente tenha essa impressão de que elas se movem. E essa não, ela ficou estática. Exatamente em cima, com uma das pontas. Aliás, vamos aqui comentar que era uma estrela de 5 pontas, tá, gente? Não é de 6, não, é de 5. Ela exatamente em cima daquela estrebaria, em cima de Belém, né? Ela iluminou aquilo. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que possamos usar nossos neurônios para a gente refletir em cima desses fenômenos. Um beijo no seu coração.